Olá, queridos. Eu me chamo Cíntia Albuquerque e para quem não me conhece, eu sou filha de Rosilda Rocha. Gente, todos os dias, eu e a minha mãe trabalhamos juntas. Nós estudamos juntas e divulgamos esse trabalho maravilhoso de Joe Goldsmith. Por causa disso, a minha mãe Rosilda Rocha tem feito todos esses vídeos para vocês, na intenção de que possamos facilitar o entendimento das pessoas. E eu venho contribuir com as meditações, tá, gente? Porque as meditações, elas são realmente um instrumento muito poderoso que eleva as nossas consciências, tá? E Joel nos fala muito que a meditação, ela é a coisa mais importante desse processo, para que a verdade, ela chegue até as nossas consciências. Joel também nos diz que é muito importante conhecer a letra da verdade, que é justamente todo o material que está disponível neste canal e em outros, tá? Para que você conheça os princípios do caminho infinito e pegue todo esse entendimento e leve para dentro da meditação e leve para dentro da sua consciência, tá? Mas mesmo que você não tenha ainda um grande entendimento, que você não conheça muitas verdades sobre Deus, sobre você, sobre o universo de Deus, não se preocupe, você pode trabalhar com o pouco que você tem agora, tá? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o trabalho de Joe Goldsmith, eu lembro de uma palestra dele que ele falava que nada pode acontecer comigo que também não esteja acontecendo com Deus. Isso foi muito importante para mim, eu não tinha muito conhecimento, mas eu já peguei esse entendimento e eu comecei a perguntar para mim mesma: poderia Deus ficar doente? Poderia Deus estar doente? E com apenas um ou outro entendimento que você tenha, você vai levar a meditação, você vai levar questionamentos à sua consciência e isso vai te trazer enormes respostas para as perguntas que você tem. E à medida que você for praticando, você vai ver que essas respostas vão sair de dentro de você, de dentro do seu próprio ser, tá bom? Como é feita a meditação no caminho infinito? Bom, amados, aqui nesse ensinamento não é importante que você medite sentado numa certa postura, porque Joel nos diz que o importante mesmo é que você esteja confortável e que você não preste atenção no seu corpo, tá? Então, se você sente dor porque você está numa situação, numa posição desconfortável, você vai esquecer da sua meditação e você vai começar a pensar no seu corpo, tá? Também não é interessante que você fique preocupado com a sua respiração. Não faz parte desse tipo de meditação. Nós não vamos também nos preocupar se nosso pensamento parou ou não. Não vamos nos preocupar com pensamentos, tá? Com o passar do tempo, na medida que você for se aprofundando na sua meditação, você vai entender que a sua mente vai se acalmar de forma tal que você não vai precisar de estar preocupado com esses espaços. Eles vão acontecer naturalmente e eles podem aumentar com o tempo e não há limite para isso. Você pode passar muito tempo sem pensar, tá? Mas não se preocupe com isso agora. Nós vamos nos preocupar agora, a princípio, em contemplar a verdade sobre o nosso Pai, conhecer quem somos. Nós vamos conhecer o Filho de Deus, nós vamos conhecer o mundo de Deus, nós vamos conhecer as verdades sobre Deus. E com o tempo, a nossa mente vai se acalmar, tá? Nós vamos dar pequenos espaços
mas depois isso vai se tornar supernatural. Então, para que meditar, gente? A meditação é um relacionamento que nós estreitamos com o nosso Pai. É conversar com Ele o tempo inteiro. Não existe nada de especial, nada que você, nenhum talento que você tenha que ter, porque as pessoas dizem, eu não consigo meditar. Meditar é simplesmente conversar com Deus, perguntar e esperar a resposta do Pai. Porque Joel nos ensina que a oração ou a meditação, ela acontece quando Deus fala com a gente. Então, nesses pequenos espaços que nós damos entre os nossos pensamentos, nós estamos dando a oportunidade para que Deus se revele. E, como eu falei para vocês, nós vamos dar pequenos espaços, mas depois você vai se acostumar e começar a ampliar esses espaços na sua própria meditação, tá? E você vai usar os seus próprios pensamentos e suas próprias palavras. Eu vou guiar vocês numa meditação contemplativa. E se você se sentir, né, nesse momento que você tem algum problema físico, tá? Já que nós estamos falando de curas, né, no canal Caminho Infinito em português, se você achar que essa é uma limitação para você ou para qualquer outra pessoa, entenda que através da meditação, conhecendo o seu próprio ser, você vai ser curado através da sua meditação quando você alcançar uma consciência de união entre você e Deus, tá? Eu vou colocar uma música, não é porque seja necessário. Normalmente eu faço minha meditação sem música alguma, mas ajuda para que não haja distração com barulhos que estejam aqui ao meu redor e que talvez ajude você a se concentrar um pouquinho. Então eu vou colocar uma música e você vai se colocar numa posição confortável, né? E você deve fazer essa meditação somente quando tiver a oportunidade de estar só, de estar num momento tranquilo, tá? E você vai fechar os seus olhos. A meditação no caminho infinito, ela quer conhecer o teu Pai. Ela quer te levar para um caminho para dentro de si mesma, onde está o reino dos céus. Diz a Bíblia que quando o homem e a mulher comeram do fruto do bem e do mal, os seus olhos se abriram e aí eles perceberam que estavam nus. Ou seja, nós vamos agora fechar os nossos olhos para este mundo e voltar para o Éden, aonde nós somos perfeitos e somos um com a criação de Deus. Então feche os seus olhos e vamos contemplar a verdade sobre Deus. Agora na sua mente você vai dizer: Deus. O que é Deus? Você não precisa correr para responder, você vai ficar espaçadamente achando essas respostas. E nós aprendemos que Deus é Espírito. E sendo Deus Espírito, nada pode vir de Deus que também não seja de sua própria natureza. Portanto, tudo que Deus criou é Espírito.
todo esse universo. Embora os meus olhos abertos percebam esse universo como matéria, nós vamos trazer para a nossa consciência a verdade, fechando os olhos. Esse é um universo espiritual, sem limitação alguma. É um universo rico e livre. É um universo rico em amor. Podemos dizer então que como Deus é Espírito e tudo que vem de Deus é Espírito, o Filho de Deus é o quê? O que é o Filho de Deus? Se Deus é a nossa fonte, o nosso Criador, e Deus é Espírito, o Filho de Deus tem que ser Espírito também, e não matéria. Reconhecemos que no Filho de Deus não há limitação alguma, nem de tempo, nem de espaço, nada pode limitá-lo. Somos feitos desse material, material divino. Somos feitos de luz, vibração. Somos feitos de uma vibração espiritual. Não somos matéria. Somente depois de comer o fruto do bem e do mal é que podemos nos perceber como seres limitados. Mas agora, nesse momento, estamos viajando para dentro do nosso próprio ser, conhecendo a nossa natureza. Eu sou espírito, assim como meu Pai. E se eu sou espírito, aonde pode se localizar uma doença? Se eu sou luz, vibração, aonde pode se instalar um tumor? Aonde pode um órgão falhar? Sinta isso dentro do seu próprio ser. Quando você não mais aceitar a si mesmo como algo limitado, mas quando você entender que você é luz, espírito, você vai entender que não existe possibilidade de nenhuma doença se instalar em você.
Deus é o único Criador. Tudo que Ele criou, criou a partir de si mesmo, dentro das suas próprias leis. Portanto, eu agora reconheço a mim mesmo como um ser debaixo da graça. Eu estou debaixo das leis de Deus, das leis do Espírito e não mais de leis da matéria. Porque hoje eu reconheço que sou governado por leis espirituais. Estou debaixo somente das leis de Deus e as leis de Deus não permitem nenhum mal. Neste momento, eu vou pedir a você que você se imagine em um quarto de hospital. Imagine que o seu coração está sendo monitorado por uma máquina. Escute o barulho da máquina quando seu coração bate e veja as ondas que sobem a cada batida do seu coração. Veja a máquina, como ela reage. E nesse momento, você resolveu dar um passeio lá fora. Você resolveu sair desse corpo. Olhe para você e veja o seu corpo. E perceba que você está vivo. Mas perceba o que acontece com a máquina. Imediatamente o seu coração para de bater. E a máquina indica que não existe mais batimento cardíaco. Seu coração parou de bater. E aí você saiu do corpo, ou você saiu do corpo, você vida. A vida deixou o corpo e por isso o seu coração então parou de bater. Quem é a vida? Onde está a vida? Então você que é a vida, talvez vai encontrar-se agora com Jesus. E nesse encontro, Jesus vai te dizer: meu irmão, o que estás fazendo aqui? E você diz: ah, Jesus, eu esqueci tudo que tu me ensinaste. Talvez você resolva que vai ficar aí com ele por um tempo e que depois vai retornar a este mundo em um outro corpo. Você sabe, a sua vida é infinita
porque a vida de Deus é infinita, eterna. Mas você decide então voltar para o mesmo corpo e observe a máquina voltar a funcionar, porque com a sua presença, o seu coração tem que bater. O coração bateu porque você voltou. Porque você que é a vida, anima o seu corpo. O seu corpo depende de você para viver e não o contrário. Agora, ainda com seus olhos fechados, veja o que Deus diz sobre você. Diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus disse ao seu filho: este é o teu reino. Tu tens poder sobre todas as coisas. Aqui está a tua coroa. Tu decides sobre ti mesmo e sobre esse mundo. Em ti está todo o poder. Ao Filho de Deus foi dado o poder. A vida está no Filho de Deus. O corpo não tem o direito, nem o poder, nem a intenção de adoecer. Na próxima vez que surgir uma aparência de doença, lembre-se que o poder está em ti, de não deixá-la entrar, de não reconhecê-la como criação do teu Pai, de não reconhecê-la como verdade, pois será feito conforme a tua fé, o teu mandar.
Agora que reconhecemos o mundo de Deus, reconhecemos a natureza do nosso Pai e a nossa própria natureza, vamos nos silenciar um pouco, sabendo que esse momento, mesmo que eu não escute a voz de Deus, esse é o momento aonde Deus se revela em nós. Meus queridos, muito grata por essa oportunidade de dividir essa meditação com você. Nos vemos em breve. Até logo.